Pastor Ângelo e irmãos do sofá, existe uma diferença entre desigrejados e desviados? Existe diferença entre desigrejado e desviado? Pastor, está com o senhor a palavra. Então, a primeira pergunta, ela já tem várias respostas, né, pastor? Porque dependendo da pessoa que estiver fazendo essa pergunta, ela pode dizer que sim, é a mesma coisa, ela pode dizer que não, não é a mesma coisa. Nós podemos achar um meio termo. E eu queria responder essa pergunta, obviamente, com o meu ponto de vista, né? Porque, naturalmente, um cristão ele pode pensar que um desigrejado ele é um desviado. Mas o que eu percebo em essência quando se pensa em termos de desigrejados, e talvez remontando ao nosso contexto brasileiro, porque no contexto brasileiro eu já fui desigrejado quando a gente para e pensa, por exemplo, no fato de eu ter sido católico romano antes de ser protestante. No sentido da máxima da expressão católica de que fora da igreja não há salvação, no momento que eu deixei a igreja católica e entrei para a igreja protestante, eu me tornei um desigrejado, né? Nesse sentido, desigrejado é um sinônimo de excomunhão. É basicamente a mesma coisa. Então, talvez naquele tempo, algumas décadas atrás, tínhamos ali já vestígios desse desigrejamento em termos de palavra. E agora acontece um fenômeno ainda mais interessante, porque esse primeiro ele acontece em termos de conversão, porque as pessoas estão na igreja católica, mas elas estão se convertendo, entrando nas igrejas protestantes, pentecostais, e o que acontece agora é que muitos membros dessas igrejas, protestantes históricas, pentecostais e talvez numa maior escala, neopentecostais, estão abandonando as instituições religiosas e adentrando a um universo separado. E nesse sentido, eu não consigo encontrar um grupo específico onde todo mundo se encaixe como desigrejados. Porque dentro dos desigrejados, você tem um grupo específico que é chamado de desigrejado, mas que, na verdade, ele abandonou essas instituições religiosas, essas comunidades religiosas, e ele se afastou da fé. Seria o sentido da apostasia. Nesse sentido, ele é desigrejado e ele é apóstata no sentido da palavra. Ele abandonou o caminho da fé, ele abandonou Jesus. E alguns chegam ao extremo do ateísmo até. E o que eu percebo numa maior escala não é este grupo específico de que é considerado desviado, mas um outro grupo. E esse grupo subdivide em dois outros grupos. Seria o grupo antidenominacional ou não denominacional. Um é mais moderado e o outro é mais energético. O antidenominacional é aquele que saiu dessas igrejas, saiu dessas comunidades e ele é averso à instituição. Ele é averso à denominação. Ele usa aquela frase muito comum no Brasil, eu acho que o pastor Pedro nunca ouviu isso, mas é aquela frase que diz assim, placa de igreja não salva. Né? Não, é só Jesus, como a camisa do Jeff ali, né? Então ele só quer saber de Jesus, da Bíblia, então ele ridiculariza e ele vai contra tudo aquilo que quer dizer religião, sistema religioso, confissão de fé, organização, sistema de governo, qualquer coisa, ele é anti tudo isso. E existe um outro grupo que é não denominacional, mas moderado, que não concorda com muitos fundamentos que existem na religião, no sistema religioso em si, mas que mantém a comunhão. Eu acho que o grande erro da maior parte das exposições sobre esse tema está aí. Porque a maioria dos pastores, dos líderes, das pessoas, ao comentarem sobre esse assunto, colocam os desigrejados tudo num pacote só. Colocam tudo numa forma só. E aí vão usar o texto que nós vamos conversar daqui a pouco, não deixei de congregar. E essa palavra de não deixei de congregar, para um desviado, ela é uma palavra importante, cabe a ele. Agora, quando você vai falar para os outros dois grupos que eu mencionei, necessariamente não vai se adequar, porque ele vai dizer, mas eu congrego. Ele vai dizer que se reúne com as pessoas, só que ele se reúne com pessoas que pensam como ele,
que entendem que o sistema religioso não é bíblico, que o ter um templo não é bíblico, que a esfera da organizacional da igreja não é bíblica. Então ele se reúne, ele entende o evangelho de uma maneira diferente, né? Então eu entendo que esses desigrejados, que é uma palavra que nesse sentido é vista por esse grupo como pejorativa, até mesmo ofensiva, porque eles não se consideram assim, e na verdade eles se consideram uma igreja mais pura, e até interessante porque na nossa confissão de fé, ao se definir igreja, se define como igrejas mais puras e menos puras. Então, nesse sentido, eles se veem como uma igreja mais pura do que, por exemplo, a minha, que eu considero ser uma igreja mais pura, no sentido de ser mais próxima da essência do evangelho. Então, nesse sentido, ele se acha cristão, ele está seguindo a Cristo, ele está lendo a palavra de Deus, ele está fazendo tudo aquilo que a Bíblia descreve, mas ele é contra a institucionalização da igreja. Eu posso dizer que ele é desviado? Essa é a pergunta, né? E a grande questão é, nós como presbiterianos, calvinistas, e lendo a palavra de Deus, a gente deve se fazer a pergunta: será que a pessoa salva porque ela está numa igreja institucionalizada ou porque ela está ligada à igreja espiritual que é Cristo? Então, eu acho que para começar as discussões, pastor, eu acho que a gente tem que fazer toda essa análise para que a gente possa julgar essa situação de uma maneira mais adequada possível, né? Essa é a minha palavra inicial. Tem uma pergunta aí para o senhor? Tenho, pastor. Uma pergunta já para o pastor Ângelo. Sim, tem uma pergunta para o pastor Ângelo e eu vou jogar na tela, que é do pastor Daniel. Um beijo, Daniel. Beijo, Cris. Deus abençoe vocês, viu? Tá assim, pastor Ângelo. Boa noite. Por que a maioria dos desigrejados são pessoas conhecedoras do evangelho? Eu acho isso interessante porque, fazendo um paralelo com o filme Matrix, né? Eu amo esse filme. Fazendo um paralelo, a série do filme. o que geralmente a gente ouve das pessoas que estão envoltas nesse contexto é que elas estão, de certa maneira, presas a um sistema, como o Neo antes de ser liberto, né? É aquela questão da pílula vermelha e da pílula azul, né? No momento que eles são libertos pelo Evangelho, ou seja, à medida que eles vão conhecendo o Evangelho de uma maneira que a igreja não prega para ele, né? Ele é liberto, ele toma conhecimento de uma maneira, um modo de viver diferente do Evangelho, né? Então, quando a pergunta é feita, porque a maioria dos desejos são pessoas conhecedoras do Evangelho, é porque a perspectiva dessa pessoa, muitas vezes, a meu entendimento, ela vai além do que a instituição religiosa diz. E eu acho que às vezes isso é positivo, às vezes é negativo, né? Eu acho que quando você tem uma igreja, e aí você deve colocar todas e fazer uma avaliação disso. Quando você tem uma igreja que se permite questionar, ou que está sujeita a mudanças de acordo com a palavra de Deus, isso é muito bem-vindo. Então, uma pessoa que conhece o Evangelho e ela começa a questionar certas coisas dentro da igreja, de uma perspectiva bíblica, isso deveria levar os líderes, o conselho, a liderança, os membros, a igreja em si, a repensar critérios. Agora, o que acontece, via de regra, é que muitas igrejas, e aí por isso que eu fiz a ênfase no movimento neopentecostal, porque tanto o sistema de governo dessas igrejas como os próprios líderes não estão sujeitos a essa mudança. Eles não prestam contas a ninguém. Então, o membro, ao ter esse conhecimento do Evangelho e ter na igreja uma mensagem diferente daquilo que ele está lendo na palavra de Deus, muitas vezes, aí, infelizmente, ele não vai procurar uma igreja mais pura, mas ele vai entender que ele precisa se libertar do sistema religioso, porque tudo está errado, né? E aí que talvez está o lugar onde nós devemos fazer a crítica do movimento. É preciso que a gente entenda que nem todos estão debaixo dessa mesma questão, né? Então não é porque uma igreja tem um líder, tem um sistema, tem uma doutrina que fez a pessoa ficar assim, envergonhada, explorada,
ou qualquer outra coisa que deixou ela totalmente mal, a ponto dela praticamente desistir da igreja, que todas as igrejas são dessa maneira. E é a mesma leitura que a gente tem que fazer do desigrejado. Não é porque a gente coloca ele como uma pessoa que está fora de uma denominação que necessariamente ele é desviado. Então a gente tem que analisar contexto. Eu não sei se eu respondi ao pastor, mas é nesse sentido que eu quis caminhar. Então, quem quer falar sobre essa ideia de um desigrejado pode ser salvo? Ele perseverou no desigrejamento até o final, né? Ele pode ser salvo? E o que mais você colocou aí, Fabiana? Aquela pessoa que chegou nos Estados Unidos há um ano e ela não está em nenhuma igreja ainda, ela é um desigrejado? Exato. Quem quer comentar sobre isso? Alguém quer comentar? Pastor Ângelo já se manifestou aqui. Eu gosto do pastor Ângelo manifesta. Eu quero ir contra a apresentação do senhor e causar polêmica. Isso! Glória a Deus. Mas, irmãos, vamos. Eu estou vendo aqui o comentário dos irmãos, né? E antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu sou um cristão denominacional. Eu sou um pastor presbiteriano. E com muita alegria, né? Louvo a Deus pela minha igreja, louvo a Deus pela igreja presbiteriana, onde Ele me chamou, onde Ele me salvou. Glória a Deus por isso. Entendo ser a igreja mais próxima daquilo que a Bíblia ensina. Então, dito isso, meu querido, eu preciso dizer que, lendo alguns comentários e entendendo todo esse contexto que envolve essa ideia de desigrejado, muitos irmãos ainda não entenderam o que eu disse na primeira vez, né? Estão colocando todo mundo debaixo da mesma forma. O que eu estou chamando a atenção é de nós não fazermos isso. Eu estou vendo vários comentários onde estamos percebendo que, como disse a nossa irmã Helena, né, as nuances são variadas. Como é que você vai colocar todo mundo debaixo de uma mesma forma? Não dá para fazer isso, né? Então eu vejo comentários que falam sobre o corpo, vejo comentários que falam sobre a videira, vejo comentários que falam sobre reunir. E, meu querido, isso não vai se aplicar a um desigrejado que se desviou no sentido clássico da palavra e tornou-se, quem sabe, um anticristão. E isso não vai ser uma verdade na vida dele. Nesse sentido, seus comentários estão ok, perfeitos. Ele não reúne, ele não congrega, ele não participa da comunhão, como disse o pastor Jeff ali, não há aconselhamento, um não suporta o outro, é perfeito. Agora, esse tipo de comentário, se você tiver oportunidade de conversar com um desigrejado que se considera não denominacional, isso não vai surtir efeito. É um comentário vago, um comentário que não se aplica, porque, meu querido, ele convive com outros irmãos. Tudo aquilo que se faz na igreja denominacional, no caso da minha igreja, na nossa igreja, o que nós fazemos, esse cristão também faz lá. A questão é que ele não é uma denominação, ele não tem um templo, ele não tem um sistema religioso que ele considera ruim e ele segue esse caminho. Você pode dizer que essa pessoa vai para o inferno? Essa é a pergunta. Eu não tenho coragem de dizer isso. Eu não tenho coragem, né? Eu vi que o nosso irmão presbítero Eudes disse, eu não apoio nenhum desigrejado. Eu também, no sentido da minha crença pessoal, não apoio. Mas eu também não vejo como julgar que ele está perdido porque ele não frequenta uma igreja institucionalizada. Eu entendo, irmãos, e aí entra um pouco da nossa teologia. Nós não cremos no sentido estrito da expressão de São Cipriano que diz que fora da igreja não há salvação. Eu creio que fora da igreja institucional há salvação. Deus pode chamar pessoas de diferentes modos e maneiras e lugares. Você vai encontrar vários testemunhos acerca disso e você vai perceber essa realidade. Eu acho que o que nós precisamos fazer e talvez pensar é: a nossa igreja, ela é perfeita? A nossa liderança é perfeita? A nossa confissão de fé, ela é maior que a Escritura? E quando você perceber as respostas que poderão vir, você vai perceber que a igreja, a denominação, ela não é perfeita,
os líderes não são perfeitos, os membros não são perfeitos, a confissão de fé ela está debaixo da Bíblia, a Bíblia que é a autoridade. Então, nesse sentido, meu querido, nós somos repletos de falhas. Então, o desigrejado, e eu vi essa pergunta aí também, não sei se depois o pastor vai colocar, ele é um perigo para a igreja? Novamente, nós estamos colocando todo mundo debaixo de uma mesma designação, e eu acho que nós não devemos fazer isso. Eu acho que o desigrejado, enquanto anticristão, ele pode ser um problema, porque ele vai ser um problema como uma seita é um problema. Se ele pega, por exemplo, um membro que é menos conhecedor da Escritura, que tem menos fundamento, um desigrejado anticristão certamente pode levar um novo na fé a desencaminhar no caminho do Senhor. Então, nesse sentido, eu entendo que ele é, sim, um perigo. Agora, eu não posso colocar todos os desigrejados dentro dessa realidade, porque são muitas circunstâncias. E o que eu percebo, e o que eu ouvi, eu ouço muita gente, e do que eu ouço dessas pessoas que vivem nessa esfera da igreja que não é institucional, é que todos esses argumentos que são usados em termos de corpo, comunhão, ceia, batismo, liderança, tudo isso eles de certa forma praticam e concordam, irmãos. Então é chover no molhado. Então eu só quero que vocês entendam que tratar desse assunto não é preto no branco. Tem muito cinza, várias nuances de cinza. E que não se trata necessariamente de aprovar ou não, porque eu entendo que, se essa pergunta foi feita, então vou encaixá-la aqui também. Eu estou há um ano aqui e estou procurando uma igreja. Eu sou um desigrejado? Essa é uma boa pergunta, então, para nós colocarmos aos nossos irmãos, porque no sentido técnico da palavra, ele é porque ele não está congregando numa igreja institucionalizada. Mas por que eles não estão fazendo isso? Porque ele ainda não encontrou, né? Eu espero. Então, a minha orientação para essa pessoa que, no sentido técnico, está desigrejada temporariamente, é que ela procure e encontre uma igreja. Se ela não encontrar uma igreja da sua linha, uma linha teológica que ela já possui, uma perspectiva de igreja, de Bíblia, que ela encontre a mais próxima possível, porque às vezes não vai ser possível, né? O pastor Pedro aqui, ele é conservador, ultra, mega calvinista e não sei o que mais, né? Então, assim, ele não vai achar essa igreja. Ele não vai achar essa igreja. Então, ele tem a City K United, que é o mais próximo dessa realidade. Vixe, então... Pastor, só uma pergunta. Mas enquanto o senhor estava falando, a Camilinha colocou assim, porém, ele está em pecado, não é? Quem está em pecado? O desigrejado que não vai na igreja. Qual que é o pecado dele? Não ir na igreja. Não ir à igreja. Não ir na igreja, não participar dos sacramentos, não fazer parte do corpo de Cristo dentro de uma igreja. Mas ele não vai porque ele não quer ou porque ele não pode? Não sei. Mas é a questão. Se ele não vai porque... Se ele não vai, se ele não está congregando, porque ele não quer estar junto dos irmãos, ele não quer compartilhar dos dons espirituais, ele não quer ofertar ao Senhor, é óbvio que isso é um pecado. Ok. Agora, você quer colocar todos debaixo disso? É o que disse o presbítero Eudes, então, ver cada um individualmente. Justamente. Então, é o que eu quero que os irmãos tenham a análise que eu falei no início. Não coloquem todos debaixo da mesma forma, mas saibam que existem várias nuances que têm que ser analisadas dentro dessa realidade. Ela falou, se a pessoa está lá, uma família que tem famílias que estão dentro de casa, não vou a nenhuma igreja. Eu louvo a Deus e faço um culto em casa. Essa família, ela é desviada ou ela é desigrejada? A pergunta nós vamos gerar um contexto para responder essa pergunta. Quem quer responder a pergunta? Dos irmãos do sofá? O pastor Ângelo responde. Então, essa pergunta da Camila é importante porque ela é um contexto muito presente em muitos cristãos. Principalmente quando o pastor exorta os irmãos a irem à igreja. Então, quando você aperta demais a ovelha, pastor, lá em casa, não é o que a Bíblia diz, entra para o quarto, fecha a porta, ora, né? Amém, glória a Deus, né? Eu sou a igreja, aquela coisa toda que a gente já ouviu 1 milhão de vezes, né? E a Camila, ela está falando até de um contexto mais saudável, que é o contexto de culto doméstico.
Então, ótimo. A grande questão que eu colocaria para essa família é que essa é apenas parte da verdade. A gente precisa buscar toda a verdade. Então, não somos encorajados, ao meu ver, na Bíblia, apenas buscar o culto doméstico ou apenas buscarmos o culto no nosso quarto, individualmente com o Senhor ou em família, mas também com os irmãos. Então, são dois lados de uma moeda que precisa ser valorizada, né? Então, o que acontece via de regra é que os irmãos tendem a falar só de um lado. É A ou B, né? É azul, é preto. Não, são os dois lados de uma moeda. Então, é importante você entrar no seu quarto e orar individualmente ao Senhor. Amém? É importante você estar na sua casa, com a sua família, adorar o Senhor, ou como diz o Caio Fábio, lá na praia, na pizzaria, vai saber, né? Mas porque, ao nosso entendimento, o culto é a vida. O culto público, né, precisa ser uma consequência da vida. E o que acontece, via de regra, é que o cristão, muitos deles têm achado que o culto é só aquela parte onde tem alguém lá na frente conduzindo numa liturgia, um grupo de louvor atrás, uma pregação, a bênção apostólica, aí veio os avisos, acabou e vamos para casa, então a gente espera no outro domingo, Acabou próximo o culto. Segundo entendimento, culto tem que ser no templo. Templo, gente, eu acho abençoador o templo, maravilhoso e tal, mas se eu tivesse que fazer uma reunião da igreja no ar livre, debaixo de uma árvore, num galpão, na praia, sei lá, onde for, onde quer que seja possível, você se reúne e a igreja se reunindo ali. Mas muitos cristãos pensam no templo, na instituição. Nós passamos aqui alguns momentos interessantes, né? Estivemos um tempo no hotel. Será que você achava que ali no hotel havia uma igreja reunindo? Porque para mim era a igreja que estava reunindo ali. Para vocês, era a igreja que estava reunindo ali? Mas talvez alguém que defenda o templo, né? Alguns judaizantes, né? Alguns Então, o judaizantes. templo, talvez tenham olhado para aquilo ali e falado assim, ué, cadê o altar? Né? Cadê a espiritualidade, os vitrais, sei lá, né? A entrada, porque estava no hotel. É menos espiritual porque estava no hotel? Então, pastor, o senhor falando, eu lembrei de uma situação, para a gente ilustrar bem isso, foi de uma irmã que uma vez eu estava na igreja, cheguei na igreja e eu estava de chinelo, estava de camisa polo, né? Essa camisa mais... Polo não, essa camisa mais solta de algodão, e estava com a bermuda, t-shirt, né? E é uma t-shirt, e eu fui subir no púlpito, e ela falou, não suba no altar dessa forma. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô aqui? Né? Tire as sandálias, o lugar que você está pisando é santo. Então, também tem essa concepção errada, sim. Né, de igreja e de instituição. Eu acho que esse movimento agora eu estou falando do movimento, então quando eu falo do movimento eu falo em termos ruins para a igreja, porque é um movimento que vai contra o que a gente prega, né? Então, nesse sentido, eu acho que o que vale a pena nós trazermos ao nosso coração é uma reflexão. Porque eu acho que esse movimento ele faz-nos pensar sobre muitas coisas que nós temos tratado na igreja de uma maneira errônea. E essas são algumas delas, né? Então, nós não somos encorajados a apenas buscar culto individual ou em família. Então, se uma família, hipoteticamente, fala, pastor, eu estou lá na minha casa, tal, reunido, estamos adorando, estamos orando, eu estou enviando a oferta lá para a missão não sei aonde, e olha, amém. Mas é importante também você congregar numa igreja com outros irmãos, mesmo que você entenda o valor de uma igreja institucional, mas mostrar a importância disso, né? Mostrar os desafios que existem, mas revelar essa situação. Porque se a igreja institucional não pode ser uma bênção, se eu não puder defendê-la em como igreja invisível de Cristo se manifestando aqui militantemente, então eu estou fadado a fracasso. Se eu não puder defender minha igreja, vai ficar difícil. E eu defendo a minha igreja dizendo que ela é imperfeita.
Eu defendo a minha igreja dizendo que ela precisa melhorar. Eu defendo a minha igreja dizendo, olha, é complicado, mas é o lugar onde Deus está nos colocando para que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, essa palavra que eu daria para essa família. Então, façam essas coisas, aí agora fazendo um paralelo com a palavra de Jesus, né? Façam essas coisas sem deixar aquelas. E aí vou levantar a bola para você aqui na área, para você bater no peito. E eu acho que isso é o centro do nosso programa hoje. Somos culpados, pastor, do movimento dos desigrejados? Será que não temos uma culpa do que está acontecendo, dessa debandada? Eu acho que em termos de igreja militante, todos nós que estamos aqui batalhando dia a dia, todos somos culpados. Todos temos culpa. Foi dito aqui, o pastor Jeff mencionou, né? E eu vi alguns comentários aqui da Nilma também, falando da comunhão dos irmãos e tal. Mas a gente precisa entender que a igreja, com os seus problemas, que não são um fundamento para que você a abandone, né? Ela possui uma série de erros. Eu, como pastor, presenciei isso em termos de Brasil, do Supremo Concílio ao Conselho da Igreja. Em termos de administração da igreja. Você percebe isso. Você percebe isso na igreja. Daqui a uns dias nós vamos ter eleição de presbíteros e diáconos na nossa igreja. Eu pergunto para os amados irmãos que estão lá, os irmãos que estão congregando na igreja, que não são desigrejados, né? Mas você já jejuou pela eleição de presbíteros e diáconos? Você está cumprindo o seu papel? Né? Ou você vai votar por afinidade? O que você vai fazer? Estamos aqui discutindo sobre pessoas. Na verdade, nós estamos pensando mais em termos de um desigrejado individual do que um grupo que se reúne sem uma placa de igreja, né? Então estamos julgando essa pessoa, né? A Helena falou. Lembrar, pastor, só cortando o senhor aí, joga os quadros lá, que esse não é um desigrejado biblicamente. Se uma pessoa se reúne com outras pessoas num grupo e tem o desejo de ali estar com Cristo, essa pessoa não é desigrejada. Eu acho que todo mundo concorda com isso aqui. Sim. Né? Agora, o pastor está falando uma coisa importante. O entendimento de muita gente é o seguinte: se não está na igreja presbiteriana, é desigrejado. É desigrejado. Se não está na igreja reformada do Tupiniquim, é desigrejado. Então o pastor Ângelo está tocando um tema muito central e muito sério. E eu quero chamar a atenção do pessoal para entender isso. Que o pastor Ângelo não está falando uma heresia aqui. Ele está falando uma coisa muito séria e muito bíblica. Tá? E outra coisa, o dia que a igreja presbiteriana chegar e dizer que ela não tem erros, eu sou o primeiro a sair dela. Desculpa, pastor. Não, é isso mesmo, pastor. E por que eu estou falando isso? Porque todos esses erros precisam nos levar a entender que nós temos culpa em muitas coisas que acontecem, né? É preciso que a gente reconheça que somos pecadores. É preciso que a gente reconheça que nos relacionamentos, às vezes, a gente falha. E as pessoas que são menos aprofundadas na fé, os neófitos, que precisariam da nossa paciência, que precisariam do nosso testemunho, que precisariam da nossa mão amiga, eles não recebem isso. E aí, por causa de alguns movimentos como esse, saem da igreja, se desviam, o termo que você achar melhor e tal. E aí a culpa é de quem? Alguns vão jogar a culpa na teologia. Vão dizer, esse nunca foi um escolhido. Porque se ele fosse escolhido, se ele fosse um dos nossos, ele estaria aqui. E isso é extremamente prejudicial. Nós precisamos olhar para nós mesmos e identificar os nossos erros, as nossas mazelas e melhorar. Então aquela pessoa você que está aí me ouvindo, está nos ouvindo aqui, se você não está congregando numa igreja, meu querido, preste atenção. É um desafio. Procure uma igreja. Some a sua força a essa igreja. E mesmo que todos os irmãos reunidos tenham seus pecados, tenham suas dificuldades, cresçam juntos.
cresçam juntos. Porque a palavra de Deus, ela coloca sempre termos para falar da pluralidade da igreja. É um corpo com membros. É um edifício que é construído com muitos tijolos. É uma lavoura com muitas raízes. É uma videira com muitos ramos. Quando você começa a olhar a palavra de Deus, você vai perceber sempre o aspecto plural da igreja. Então é importante que nós estejamos uns com os outros, mas é importante que nós reconheçamos as nossas falhas. E é aí que a gente erra. Então a gente tem uma velocidade excomunal para dizer, olha aí o desigrejado, olha aí o neopentecostal, olha aí a seita, olha aí não sei quem mais, né? Olha aí o homoafetivo, homossexual, seja lá o termo que você preferir. A gente aponta o dedo, mas a gente não consegue ver os nossos próprios erros. E o quanto a gente coloca muitas vezes a denominação na frente da igreja. E aí agora estou falando da igreja de Cristo. Porque a denominação, aí eu acho que o desafio é esse, pastor Pedro e os amados irmãos. O desafio para mim como pastor, como membro da igreja, é fazer a denominação ser uma visibilidade da igreja invisível. Amém. Esse é o desafio. Aquilo que nós estamos vendo ali é uma noiva, só que a noiva está desarrumada, pastor. Tá, eu sei, a irmã Fabiana às vezes não pinta o cabelo. Ela está desarrumada, o cabelo está assim meio complicado, né? A roupa não está ainda... Mas o que nós queremos para o casamento? Nós queremos que tudo ocorra bem, nós queremos que tudo fique perfeito no sentido da palavra mesmo. Então o que se faz numa situação dessa? Se prepara, se dedica tempo, né? E aí, meu querido, está o grande desafio para nós. Na igreja, a gente precisa se dedicar, a gente precisa dedicar tempo às pessoas, confessando os nossos pecados uns aos outros, como diz a palavra de Deus, servindo uns aos outros, como diz a palavra de Deus, amando uns aos outros, como diz a palavra de Deus, suportando uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Então, sempre uns aos outros. Mas, meu querido, reconheçamos. Então, para mim, pastor, né, eu sou o primeiro a levantar minha mão e dizer que eu tenho culpa. Né? E eu sou o primeiro a dizer. Né? Porque se eu não disser que eu não tenho culpa nisso, rapaz, me leva, Senhor, porque eu já estou perfeito, já estou, olha, 100%. E eu tenho certeza que, como membro, eu falei muitas vezes, como pastor, eu falei muitas vezes, né? No concílio, tenho certeza que eu devo ter falhado muitas vezes. Né? Mas, meu querido, tudo isso tem que nos fazer aproximar ainda mais de Cristo e servir aos amados irmãos com mais intensidade para que nós possamos aprender com os erros e avançar. Então, se você está aí, meu querido, aqui, aí eu fecho minha palavra, viu, pastor, para dizer, eu não encorajo ninguém a procurar congregar fora de uma igreja, de uma denominação. Eu acho que você deveria procurar uma denominação, se juntar a ela, congregar, porque todos nós, no sentido da palavra, somos farinha do mesmo saco, né? E nós precisamos uns dos outros. Então procure a igreja que você tenha maior afinidade. Se você é presbiteriano, não tem uma igreja presbiteriana na sua cidade, então procure uma igreja mais próxima da presbiteriana, meu querido, né? Mas não deixe de congregar. Você não é melhor do que ninguém. A sua igreja não é melhor do que a outra. O único que é bom é Cristo. E nós precisamos seguir o caminho de Cristo. E aqui diz assim, não vou à igreja, mas participo online. Sou desigrejado? Só para complementar, pastor, porque eu já tive algumas experiências sobre essa questão, não talvez no online, porque na época principalmente era TV, né? Uhum. Mas são muitos cristãos que são pastoreados pela TV e hoje online. E via de regra, não posso dizer que é o caso da irmã que perguntou, mas eu tive contatos com vários irmãos, inclusive ovelhas minhas, né, que eram pastoreadas pela TV, por outros pastores. Sim. E nesse tipo de situação, é tudo lindo, maravilhoso, é todo um céu, porque você só está recebendo,
ali o alimento, a palavra, e a única coisa que ele requer de você é que você envie ali uma oferta, né, para abençoar o ministério, que benção e tal. E às vezes se utiliza isso para fugir daquela realidade diária da igreja, né? Aí que está o grande X da questão. Então tem muitas pessoas que estão fugindo da igreja, da sua responsabilidade que elas teriam na igreja, para se afugentarem nessa situação de apenas receber o alimento. E aí, nesse sentido, eu creio que nós estamos pecando, porque a Bíblia ela é muito clara em muitos textos, no sentido que nós devemos exercitar os nossos dons uns para com os outros. E nesse sentido, meu único dom que você está exercitando é o dom de ouvir. Né? É só esse. Nada mais. Muito bom, pastor. Eu vou citar só Hebreus 10, 22, que já foi citado aí o versículo 25, que é clássico e é debatido também entre os desigrejados, porque assim como se fala de predestinação a partir de Efésios, se fala de desigrejado a partir de Hebreus 10. Então, é a velha discussão. Mas eu queria deixar o versículo 22, né? Porque, em suma, o objetivo do programa é esse. Então, o que diz a palavra de Deus? Para que nós nos aproximemos com sincero coração. Aproximemos com sincero coração. Eu acho que é isso que deve ser feito, tanto da parte da igreja institucionalizada, dos membros que a compõem, de aproximar daqueles que se afastaram por algum motivo, como aqueles que se afastaram por esses motivos, sendo eles motivos lícitos ou não, mas aproxime-se da igreja novamente. E nesse juntar, vamos viver para a glória do Senhor, crescendo juntos em nome de Jesus.